comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 34. Hebreus capítulo 10, versículo 34. Apagaram a força do fogo. Podei-vos assentar, abrindo comigo a sua Bíblia em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. A fé é algo muito interessante que todos nós precisamos cuidar da nossa fé. Todos nós precisamos ter dedicação absoluta e suficiente com respeito àquilo que nós cremos. Existem algumas pessoas, Daniel capítulo 2, existem algumas pessoas que quando passam por uma situação de aflição, uma situação negativa, elas percebem que a sua fé não era tão pronta, tão preparada, tão robusta quanto pensavam. Foi o caso de Pedro. Pedro achava que ele tinha uma fé que fazia com que ele podia... Daniel capítulo 2, correto? Pedro achava que tinha uma fé forte, estabelecida e focada, e descobre que a fé dele era muito frágil. Então, nós vamos falar nesta noite sobre uma situação onde 3 rapazes, que tinham toda a oportunidade para desculpar-se e para ter alternativas, opta por aquilo que vem, que é preservativo, que preserva a própria alma. A palavra do Senhor diz assim, que nós devemos cuidar da nossa alma e procurar como preservar a saúde e a integridade da alma. Nabucodonosor, ele tem um sonho, e ninguém consegue revelar esse sonho, mas Daniel consegue, por meio da revelação divina. E Daniel faz uma revelação para ele, fazendo, você é o cabeça de ouro, mas depois de você virá um reino inferior ao seu. Ele fica meio animado com aquela interpretação, e ele fica meio cheio de ideias com aquela interpretação, que ele é o cabeça de ouro. Olha o que acontece no capítulo 2, versículo 37, as palavras de Daniel. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Aqui fica muito claro que é Deus quem dá a Nabucodonosor a força, o governo e a glória. Sempre deve estar muito claro para nós que tudo aquilo que nos cerca e tudo aquilo que nos é dado vem de Deus. Isso é algo que tem que ficar muito claro, muito claro. Tanto claro para que você entenda também que até mesmo as suas aflições, elas não passaram desapercebidas aos olhos de Deus. Se as suas aflições chegaram, respingaram, banharam, essas aflições, elas são aflições que têm objetivos. Então, nós como filhos de Deus, precisamos entender que todas as coisas que acontecem conosco, elas passaram pela ótica de Deus. Elas passaram pelo plano de Deus. Então, nós não podemos interpretar as coisas como que se Deus pescou, deu uma dormida, uma cochilada, e então as coisas escaparam da vista de Deus. Daniel é muito enfático quando diz assim, Deus escolheu você, Nabucodonosor, para que nesse tempo você fosse alguém, um rei ímpio, um rei totalmente idólatra, mas que fosse alguém que tivesse um governo, uma excelência diante das outras nações. No versículo 38, onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo, as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és o cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Ele diz. Terceiro reino e assim por diante. No versículo de número 46, diz assim, então o rei Nabucodonosor caiu sobre sua face, adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecesse uma oblação de perfumes suaves. Olha o 47. Respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas e pôs por governador de toda a província e também os amigos de Daniel. O que você vê aqui? Você vê um homem que tem um sonho que nenhum dos seus particulares intérpretes e sábios da Babilônia conseguiu interpretar, mas que Daniel, um judeu, escravo, consegue interpretar. Nós sabemos o porquê.
E então esse rei fica tão maravilhado de saber que ele é o cabeça de ouro, do ouro, e essa interpretação é favorável, que ele fica animado. E então ele faz uma confissão maravilhosa, que Deus cai sobre a face, e diz que Deus é Deus, só que isso não dura muito tempo. Sabe quando nós percebemos que o nosso amor por Deus é duradouro? Quando ele consegue durar na aflição, no vale e nas circunstâncias difíceis. O amor de Nabucodonosor e devoção, não sei como alguns de nós poderíamos chamar isso, essa precoce conversão, essa precoce confissão, não durou muito tempo. Ele, diante de Daniel, se prostra e confessa e proclama que o Deus de Daniel é o revelador de mistérios e tal e tal. Só que aí, quando ele se afasta, ele começa a pensar, ele começa a ter ideias. Eu, cabeça de ouro, Deus entregou o reino, o governo, a glória. Estou tendo uma ideia, estou tendo uma ideia, estou tendo uma ideia. Já que Deus me colocou, eu vou fazer uma grande estátua, uma estátua enorme de ouro, para as pessoas se prostrarem. Por quê? Porque os escravos que eram trazidos à Babilônia e também os outros países que escravizaram, eram escravos de nações que tinham inúmeros deuses. Inúmeros deuses. E quanto mais deuses, mais felizes eles ficavam. Por quê? Porque todo idólatra gosta de novidade. Toda pessoa que ela tem necessidade de apego, de jogar os seus grilhões para fora, de apegar-se, ela tem necessidade de bem-estar, que as coisas estejam boas para ela depende disso, e ela tem necessidade de novidade. Então você percebe aqui, que quando o rei tem essa ideia, todos os povos que habitavam ali ficaram maravilhados. Por quê? Mais um Deus para nós adorarmos, oba! E esse Deus é gigantesco, é enorme. E eles ficaram muito felizes com isso. Só que no meio daqueles povos, da primeira leva, segunda e terceira, e naquela leva tinha também judeus. Mas haviam 3 rapazes que eram totalmente definidos com respeito às pessoas que eram. O que faz você ser preservado na aflição não é o tamanho dela, não é se a fornalha é aquecida 1, 2, 3 ou até 7. Mas o que faz você manter-se fiel na aflição é a sua identidade para com Deus e com Cristo. É a sua firmeza, é a sua idoneidade. Esses 3 rapazes vieram escravos de uma nação que se prostrou diante de deuses estranhos, diante de idolatria, diante de paganismo. Eles estavam vivendo uma maldição por causa da idolatria. Eles poderiam pensar o seguinte: bom, a sentença está dita, fornalha aquecida 7 vezes. É impossível que Deus não vai entender que nós façamos uma prostração rápida. Estamos aqui, fomos trazidos para cá, jovens, capturados. Nossos pais pecaram. Esses rapazes não usaram de meias verdades, de enganos, de subterfúgio. A única força que naquele momento eles usaram era da fé que eles tinham em Deus. Quando você faz uso da fé, você não precisa usar de desculpas, você não precisa fazer jogos, você não precisa optar por engano. Por quê? Porque a fé, ela é tão absoluta dentro do coração de um crente, que ela faz com que esse crente tome atitudes loucas, atitudes aos olhos humanos, que é assim, até contra a própria preservação de integridade pessoal. Muitos judeus estavam ali. Muitos judeus estavam se prostrando, mas houve 3 rapazes que tinham dentro de si mesmo uma definição absoluta sobre o que Deus havia ordenado. A questão é que a sua necessidade ou a minha não pode burlar o que está escrito. A questão é que os meus apuros, ou os seus, não podem fazer com que nós encontremos desculpas para que nós não atentemos para aquilo que está escrito. Hoje você vê uma leva muito grande de crente
que fazem uso da sua necessidade, do seu momento, da sua crise, do seu vale, do seu deserto, até mesmo da sua situação emocional, para dizer: Deus não vai se importar com isso. Deus não vai ligar para isso, porque Deus entende. Deus está vendo o que eu estou vivendo. Deus sabe que eu não estou aguentando. Então, isso é estratégia satânica para você não usar a sua fé e entender que a sua fé é capaz de te levar até o fim. Por quê? Como é que você sabe que não vai dar conta se você nem terminou a situação? Você precisa aprender a confiar e acreditar nessa fé que a própria palavra de Deus tem produzido dentro do seu coração. Você precisa confiar que o Deus que você serve vai habilitar você, vai abençoar você, para que você consiga chegar até o final. Nós não estamos discutindo aqui se esses rapazes tremeram, se eles ficaram tristes, se eles tiveram, por algum momento, uma situação de medo, de insegurança. Nós não estamos discutindo isso. Por quê? Porque isso não é relevante. Os nossos sentimentos não são relevantes. Pastora, mas não é. Esse é o nosso problema. Eu não vou perdoar porque eu estou sentindo. Eu não vou fazer, eu não vou obedecer, eu não vou fazer, eu não vou. Enquanto o servo de Deus optar pelo que está sentindo, ele não fará uso da fé. Serão pessoas que estarão em encruzilhadas, frustradas, abandonadas por si mesmo. Porque Deus não abandona ninguém, mas são as pessoas que abandonam a própria fé. As pessoas que abandonam as próprias convicções. As pessoas que abandonam o próprio mandamento. Então nós, como filhos de Deus, precisamos entender que fomos chamados das trevas e do mundo para que tenhamos certezas. Deus é um Deus de certezas. E eu e você não podemos, de forma alguma, sermos pessoas de dúvidas e de insegurança. Pastora, mas a situação está incerta. Ela está incerta porque ela está informe, porque Deus está trabalhando. Mas em você deve ter certezas fundamentais que diz para você, testifica com você, que Deus fará o melhor por você. Diga amém. Então vamos lá, capítulo 3, versículo de número 1. Ele tem uma ideia, ele diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e uma largura de 6 côvados, levantando-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E ele deixa-se vender pela vaidade. Ele fica vaidoso de saber que ele é o cabeça de ouro. E a vaidade faz ele fazer uma estátua enorme de si mesmo, onde todo mundo ia se prostrar. Vou dizer uma coisa para você. Não se precisa fazer uma estátua enorme de ouro para que as pessoas sejam e façam uso da vaidade e se colocam acima da palavra. Sua necessidade não está acima da palavra, suas razões não estão acima da palavra, seu querer não está acima da palavra. Eu e você jamais poderemos colocar qualquer situação, sendo positiva ou negativa nossa, acima da palavra. O salmista diz que a palavra de Deus está acima do trono de Deus. O que eu quero, o que você quer, está abaixo da palavra. Como é que Satanás pode vencer pessoas? Quando as pessoas pensam que as suas necessidades, eu posso porque eu estou sofrendo. Eu posso porque eu estou passando por isso. Eu posso porque eu não estou aguentando mais. Errado. Engano. Por que Satanás vence alguns crentes nos dias de hoje? Porque eles pensam que o sofrimento deles é tudo. Que o que eles estão passando é tudo. Não, tudo é o que Deus pode fazer. Tudo é o que Deus pode operar. E é isso que nos importa. Este homem se prostra no capítulo anterior, diante de Deus, e agora querem que as pessoas se prostrem diante dele. Coisa meio maluca. Um rei se dobra, de repente quer que os outros se prostrem. O crente vem, quando aceita Jesus, se prostra diante de Deus, passa pelas águas do batismo, todo
entregue, todo colocado aos pés do Senhor Jesus. De repente ele começa a ser abençoado, de repente ele começa a ter coisas, de repente ele começa a ser visitado pelo Senhor, e então ele acha que ele pode sim fazer uma imagem dele mesmo, e ele pode adorar essa imagem, e ele começa a amar e adorar suas funções, seus cargos, suas bênçãos, seus dons. Por mais que somos habitação do Senhor, por mais que temos tudo o que Deus tem nos dado, nós continuamos apenas humanos. Somente humanos. Isso é maravilhoso. Ser humano é uma bênção. Ser humano é uma bênção. Isto é maravilhoso. Ser humano. Reconhecer limitações, reconhecer dificuldades, reconhecer situações. Isto é uma bênção. O Nabucodonosor, ele começa a interpretar errado. Deus deu. Mas isso tem a ver com Deus, não tem a ver comigo. Isso é uma questão de Deus, não tem nada. Eu continuo sendo um homem comum, como todas essas pessoas que me cercam e que me servem. E a Bíblia diz que ele quer passar um decreto. E ele reúne os príncipes, os governadores, e ele diz assim, é o seguinte, o sinal vai ser a música. O povo vai escutar a música e imediatamente o povo vai se prostrar diante da imagem, adorando a minha imagem. O sinal vai ser a música. Quando o povo ouvir os sons dos instrumentos, eles entenderão que esse é o momento de se prostrar. Para o pessoal ali, não era problema nenhum. Por quê? Porque eles estavam acostumados, como eu disse no princípio, a adorar mais um Deus. Que beleza, agora é um Deus de ouro. Quando você estava lá no mundo e era ímpio, desespero, qual é o problema? Você era acostumado. Praguejar, murmurar, reclamar, xingar, amaldiçoar, falar mal, agir com engano, com sordidez, maquinar coisas, jogar. Isso era comum, era mais um jogo, era mais um engano, era mais uma performance, mais uma situação. Lá no mundo é tudo isso muito comum. Aí você vem para Cristo, aí você não pode mais. Por quê? Porque você não pode mais. Você foi tirado de lá, lavado daquelas coisas, limpo daquelas coisas. Então não pode mais. Mas e aí, quando você passar por uma situação, da qual lá fora, na sua impiedade, você era craque no engano, craque na sordidez. Você sabia que existem pessoas que trocam de estratégia, como trocam de deuses? Trocam. Existem muitos crentes que trocaram. Eles trocaram a missa pelo culto, trocaram os seus ídolos, de prata, de ouro, de bronze, pela idolatria que se tem no meio da igreja. Então ele troca. Antes era tudo escancarado e ele fazia. Hoje ele arruma um jeito de camuflar situações, de jogar, de manipular. Vê se ele não está fazendo a mesma prática. Mas o Senhor te limpou de lá, isso não é mais alternativo para você. Você não usa mais essas alternativas para sair das encrencas. Para sair das encrencas, você não joga, você é limpo. Você é limpo. Para sair das encrencas, você ora, você fala com Deus, você busca a face de Deus. Você engole o doce e o amargo. Você colhe tanto a erva daninha, o joio, quanto o trigo. Você não é mais sórdido, você não manipula, você não joga de um lado e joga do outro. Você não faz isso. No Evangelho, você é íntegro, você é puro. Por quê? Porque você sabe que se a sua consciência estiver cauterizada ou impura, você já caiu, não vai cair. Você sabe que uma consciência cauterizada é o estado em que Pedro estava quando Jesus olhou e disse para ele assim: Satanás pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu não. Por que a consciência de Pedro estava cauterizada? Porque a vaidade de Pedro havia cegado os olhos dele. Porque Pedro estava ensimesmado dentro de si mesmo. Então o crente sabe que uma consciência cauterizada, onde você abraça e fundamenta suas atitudes no que você pensa, no que você acha, e em suas conclusões humanas, isso cauteriza a sua mente.
Uma consciência doente, má, onde tudo se puxa para o seu lado, onde você quer dar um jeitinho e sempre você tem um pingo, ou um balde, ou um oceano de razões, pelo amor de Deus. Por que nós sempre temos que ter razões em tudo? Se não for um oceano, é um balde, se não for um balde, é um pingo. Às vezes não temos razões. Às vezes estamos de 0 a 10 errados, mas e aí? Qual é o problema? Será que é difícil nós entendermos? E não queremos dividir as nossas culpas, e não queremos dividir os nossos fardos e os nossos pesos, e entendermos que nem sempre temos baldes, oceanos ou pingos de razões, e que às vezes estamos errados mesmo. De 0 a 10 estamos errados, e não precisamos de desculpas, porque somos justificados. O crente que conta com a justificação do sangue de Cristo, ele não se desculpa, ele assume seus erros, suas falhas, e diz: o sangue de Cristo me justifica. Como é que o sangue de Cristo irá justificar um crente que diz: mas eu fiz por causa dele, eu fiz por causa daquele, mas eu fiz... Não, eu fiz porque eu sou tonto mesmo. Eu fiz porque eu fui enganado mesmo, o culpado sou eu. O culpado sou eu sou culpado. Quando o crente traz para si a responsabilidade do seu erro e assume os seus erros, ele tem condição de entrar na justificação, no perdão e na bênção. Agora, como Deus pode abençoar uma pessoa que vive de justificativas? Ou eu me justifico no sangue de Cristo, ou eu vivo de justificativas, de desculpas. A Bíblia diz assim: você é homem ou mulher à altura de assumir seus erros? Para pensar os vales que você passou. Quem que você culpou? O diabo, tal pessoa? Não culpe ninguém. Entenda que nós somos responsáveis. Esses rapazes não iam permitir que nenhum decreto de Nabucodonosor fizesse deles, ou moldasse, ou formulasse alguma atitude. Aqui não tinha diabo, aqui não tinha Satanás, aqui não tinha nada. Não tinha, sim, ao alcance deles, claro que tinha. Tinha a força das trevas, tinha tudo aqui. Tinha miríades infernais dizendo: ó Deus, o teu povo se prostrando, porque muitos judeus estavam se prostrando. Olha aqui o povo que o Senhor tirou, que o Senhor fez, olha aqui. Mas o porquê? Sadraque, Mesaque e Abidnego não se contaminaram. Por quê? Porque eles tinham dentro de si um decreto estabelecido maior que o decreto de Nabucodonosor. Qual era o decreto estabelecido que eles tinham dentro de si? Fica aberto aí, eu quero que você vá comigo em Números. Êxodo, capítulo 20. Eles tinham um decreto maior que o decreto de Nabucodonosor. E esse decreto era o primeiro mandamento. Como um bom judeu, eles conheciam a Escritura. E o primeiro mandamento diz assim, versículo 13 de Êxodo 20: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Aqueles povos não serviam a um Deus zeloso, a um Deus que cuida. Eles serviam a ídolos. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Misael e Azarias, serviam a um Deus zeloso, um Deus ciumento, um Deus cuidadoso. Quando você entende isso, você pensa 1 milhão de vezes antes de ficar magoado com alguém, porque o meu Deus, você diz, é zeloso. Quando você entende a Escritura, e você entende que o teu Deus é zeloso, e que Jesus veio morar em você,
Você pensa 1.000.000 de vezes antes de ter no seu coração sentimento de inveja, jactância, maledicência, rebelião. Antes de você nutrir sentimentos desagradáveis aos outros, você sabe que o Senhor Jesus diz que o seu e o meu coração devem ser puros. A nossa alma deve ser pura, para que não danifique o produto e a semeadura da semente. Nós que somos filhos de Deus e que sabemos que temos um Deus zeloso e cuidadoso, não saímos falando para os 4 cantos aquilo que pensamos, porque não somos pessoas que agimos por instinto. Nem tudo que você pensa vira palavra, nem tudo que você sente vira frase, não. Seus sentimentos e seus pensamentos são colocados diante de Deus, no seu particular, na sua individualidade com Ele, nos decretos absolutos de Deus. Colocai diante de mim toda a sua miséria, transforma a sua alegria em pranto, chore por aquilo que há dentro de você e não o coloque para fora, para danificar a sua vida. Agora, analise se você tem tido um compromisso com Deus com respeito aos decretos que Ele tem trazido para a sua vida. Para quê? Para que Deus goste, para que Deus fique todo feliz, porque os decretos dEle têm que estar na sua vida? Não, é para que você seja protegido. Os decretos de Deus foram nos dados para a nossa proteção. Deus anuncia os seus decretos, os seus mandamentos, para que sejamos protegidos. Havia no coração destes 3 rapazes um decreto: não adore, não se curve, não faça, porque eu sou um Deus zeloso. Os deuses dos idólatras eram deuses que não se importavam com um Deus novo, com um Deus grande, não tinham ciúmes e não tinham cuidado. Qualquer religião não se importa com nada, desde que você cumpra os compromissos e os critérios da religião. Mas o cristianismo é diferente. O cristianismo é formar Cristo em você. O cristianismo é mudar a sua vida, seu coração, sua alma. Esse é o objetivo do cristianismo. O cristianismo não é feito de regras exteriores. O cristianismo é feito de mudança interna, de transformação. O Deus que você serve é zeloso, é cuidadoso, não gosta de pensamentos ruins na sua mente, não gosta de sentimentos negativos no seu coração, não gosta de atitudes que irão te prejudicar e faz você agir como um tolo. O Deus que você serve não gosta disso. Ele quer você, Ele cuida de você, Ele tem ciúmes de você. Quando você sai para passear, quando você está trabalhando, ali tem anjos olhando por você, guardando você, ensinando você, dirigindo você. Não é um Deus que está contigo apenas quando você vem ao culto. É um Deus que acompanha você em todo tempo, em todo momento, para guardar, para livrar, para abençoar, para ajudar, para socorrer. Esse Deus que se responsabiliza a tal altura por você, é um Deus que também quer que você seja responsável à altura de tomar o cuidado com o seu coração e com a sua alma. Eu limpei, mantenha limpo. Eu salvei, mantenha salvo. Eu libertei, mantenha liberto. Tudo que nós temos que fazer é manter as obras do Senhor na nossa vida e zelar e cuidar delas. É esse Deus que Ananias, Misael e Azarias serviam. Esse Deus zeloso que disse, não te encurvarás. Por quê? Porque tem resultado. A Bíblia diz assim, olha, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. 3ª e 4ª geração amaldiçoada por causa da idolatria. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e dos que guardam os meus mandamentos. Eu quero que você vá comigo. Uma situação muito interessante que o Senhor Jesus diz, e é um texto que é de uma forma muito profunda e muito absoluta, onde nós conseguimos entender algumas coisas de João 14. Vai lá só um pouquinho, eu quero ler com você. E eu faço misericórdia com aqueles que amam a minha palavra e guardam os meus mandamentos. Vá comigo em João 14. Jesus condiciona o amor por Ele em guardar a palavra. Aí existem alguns crentes que estão tão confortáveis em sua religião, que ele diz, eu faço tudo o que Deus quer. Engano.
Você pode ter feito, mas agora Deus está querendo algo novo de você. E você precisa saber o que é que Ele está pedindo, o que é que Ele está querendo. Todos os dias, Deus busca algo novo de você. Por quê? Porque Ele dá algo novo para você. Jesus diz em João 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Quem me ama, guarda os meus mandamentos, e terão surpresas minhas em suas vidas. Versículo 23. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Isso aqui é maravilhoso. E eu e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Volte comigo em Daniel 3. Jesus diz que quando nós amamos o Senhor, amamos o mandamento e guardamos. Quando nós amamos os mandamentos e guardamos, somos habitação do Senhor. Amém? Nabucodonosor queria que os 3 se prostrassem, mas os 3 não se prostraram. Chegou até os ouvidos do rei dizendo, tem 3 judeus aí que está dando problema. 3 judeus que não está querendo se prostrar. Ele já conhecia, chamou os 3 e disse, qual é o problema? Vocês estão fazendo isso de propósito? Vocês estão querendo me provocar? Provocar? Você acha que quando você faz a coisa que é certa, você está querendo provocar alguém? Mas fulano está pensando que eu estou provocando. Deixa ele pensar, a cabeça é dele. Você deixa de fazer coisas certas por causa que a cachola dos doidos estão a todo vapor? Porque o que não falta é gente doida nesse mundo. Gente que olha para você, que pensa uma coisa, sintetiza e pronto. Espera aí. O rei pergunta, você está fazendo de propósito isso aí? Vocês querem me ofender? Ofender o senhor? Desprezar? Que isso? Não tem nada a ver com o senhor isso aqui. Quando você faz algo para obedecer a Deus, não tem nada a ver com ninguém. Não é para provocar ninguém, não é para cutucar ninguém, não é nada. É entre você e Deus. É ou não é? É ou não é, ou não é, não é? Quando você faz algo, você faz com a intenção de provocar pessoas. Você faz com intenção de dominó, efeito, isso, aquilo, faz aquilo outro. Que isso? Isso é jogo. As nossas ações são condicionadas pela Escritura. E o rei pergunta, vocês fizeram isso aí para me provocar? Eles falaram para provocar o senhor. Não tem nada a ver. O senhor quis fazer essa imagem aí, o senhor fez, a atitude é do senhor, o senhor responde pela sua atitude e nós respondemos pela nossa. As pessoas, cada uma responde por sua atitude, por sua reação. Amém? Você não pode ter atitudes na sua vida e reações na sua vida porque você está com medo, porque você vai ceder, porque a palavra do Senhor vai ser colocada escanteada e você está preocupado com aquela pessoa que está achando que é para provocar ele. Se for viver assim, meu irmão, você não vai viver. Porque sempre vai ter alguém achando que o que você está fazendo é para provocar ele. Pelo amor de Deus, você acha que você, como um cristão, vive atrás de ficar provocando, de ficar inquietando uma pessoa? Você vive uma vida que vem de Deus. Você tem um projeto, você tem uma estrutura. Você tem a quem servir. O seu Deus é um Deus zeloso. Você não está provocando ninguém. Você está fazendo isso para me provocar? Você está se achando um Nabuco mesmo, hein? Espera aí. Você acha que eu estou fazendo isso aí para te provocar? Estou fazendo isso porque eu tenho uma consciência em Deus. Eu tenho que obedecer a Deus. E eu tenho que fazer o que agrada a Deus. Não tem nada a ver com você. Suas atitudes são suas e as minhas são minhas. Diga bem. No versículo 14 do capítulo 13, foi muito engraçado. Ele diz assim, é de propósito? Vocês estão fazendo isso aí? De propósito? Não. Nós não estamos pensando nem em você. Você está fora de cogitação nesse momento. Nesse momento, o que está em cogitação é a palavra de Deus, é a ordenança. Não te encurvarás, não se prostrarás, não farás, porque eu sou um Deus zeloso. Isso que está iminente e levantado dentro de nós. Aí a Bíblia diz assim, vocês vão se prostrar. Vou dar uma segunda chance para vocês. Segunda chance, eu sou bonzinho. Eu gostei de vocês estiveram lá com Daniel, oraram, e Deus revelou, eu vou dar a segunda chance. Vai tocar de novo, a sambuco, o fole, vai tocar tudo de novo. E a hora que tocar, vocês se prostram, ok? Aí ele diz uma frase.
Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você mexe com o crente, e você não mexe com o Deus do crente, está tudo bem. Mas quando você mexe com o Deus do crente, a coisa fica complicada. Pessoas que têm fé em Deus não abrem mão da sua fé. E quando você ouve alguém dizer do teu Deus, isso levanta em você uma estrutura, levanta em você uma força que não é desse mundo. Sabe qual é a frase que o rei sentenciou? Ele diz assim, no versículo, a última parte do versículo 15. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quê? O quê? Quem é o Deus que poderá livrar das tuas mãos? Ué, é o Deus que você serve. É o Deus que você ama. É o Deus que você tem ouvido, tem atentado, que você tem honrado. O Deus que é zeloso. Aí presta atenção no versículo de número 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: nós não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Não te interessa quem é o nosso Deus. Não te interessa. O Senhor sabe muito bem quem é o nosso Deus. O Senhor disse que o nosso Deus é revelador de mistérios e de segredos. O Senhor sabe quem é o nosso Deus. Nosso Deus não é como os deuses desses povos. Os deuses desses povos não se incomodam com mais um Deus. Os deuses desses povos não se incomodam com que eles se prostrem. Mas o nosso Deus, ele se importa e proíbe. Esse é o nosso Deus. O Deus de alguns crentes não se importam com que ele blasfeme, com que ele xingue, com que ele murmure, com que ele retroceda, com que ele seja covarde. Mas o Deus que você serve se importa. E Ele quer que você seja forte, absoluto, determinado, crente, confiante nele. O Deus que eu sirvo se importa. Não, irmão, você pode até ficar falando mal aí. O teu Deus não liga? Tudo bem, mas o meu Deus se importa. Você pode até cobiçar, você pode até praguejar, você pode murmurar. O teu Deus não importa, mas eu sou crente igual você. Não, peraí. O Deus que eu sirvo se importa. Ele não gosta dessas coisas. Ele não gosta que eu murmuro, ele não gosta que eu reclamo, ele não gosta que eu amaldiçoo, ele não gosta que eu seja ingrato. O Deus que eu sirvo se importa comigo. E Ele quer vir em mim mudanças e transformação. Os três olharam e disseram assim: nós não temos que responder ao Senhor sobre a nossa fé e sobre o nosso Deus. Você quer que todo mundo entenda o projeto particular de Deus na sua vida. Você quer que todo mundo entenda e bata palma. Você quer que todo mundo entenda e ajude você no script. Você quer que todo mundo entenda, bata palma, ajuda você no script e ainda te carregue. Sua relação com Deus é particular. A direção de Deus para a sua vida é particular. Pessoas não vão entender, pessoas não vão te apoiar, pessoas não vão te compreender, mas é Deus quem está te dando direção, é Deus quem está te mobilizando, é Deus quem está fazendo. E aí você crê em Deus, e você confia em Deus. E aí olhou e diz assim: peraí, irmão, o que você está fazendo? O que eu estou fazendo é a direção de Deus. Mas, bom, eu não tenho que te dar satisfação. Não tenho aqui, ó. O Senhor falou comigo, pronto, e acabou. A Bíblia diz assim no versículo de número 17. Diga assim comigo: existem assuntos que não podem ser públicos. Quando Deus te dá uma direção e as pessoas olham para você e dizem assim: meu Deus, essa mulher está ficando louca, olha a situação que ela está vivendo e ela continua. Foi Deus quem te deu a direção. Deus quem te deu a direção. E os abelhudos vão tentar entender, compreender, aceitar ou não. Você ainda fica buscando a aceitação das pessoas? Que as pessoas aceitem, que elas compreendam, que elas apoiem e que batam o selo do aval. Ah, peraí. Pessoas assim não podem ter intimidade com Deus. Pessoas assim não conseguem uma jornada. Não conseguem. Você precisa ter uma intimidade, uma comunicação com o Senhor em saber que Ele está testificando no seu coração. E mesmo quando você tenta, por às vezes, o conselho de alguém fazer diferente, Deus fecha a porta e diz: não vai fazer assim, eu não quero que faça assim. Versículo 18. E se não,
Versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele pode nos livrar. Diga, Deus pode tudo. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. Primeira opção dos moços era a fé, era acreditar, era confiar no livramento. A segunda opção, a soberania. A vontade de Deus que é suprema. Você tem que viver duas opções na sua vida. Primeiro, eu creio, eu confio, não abre mão, não pode ficar em cima dos muros, não. Não, Senhor, eu acredito porque o Senhor é testemunha, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor estava lá no dia. Eu fiz uma aliança com o Senhor, e o Senhor, e o Senhor, e o Senhor. Mas fique sabendo, Senhor, se o Senhor resolver o contrário, tudo bem também. Porque o Senhor é soberano, seja feita a tua vontade. Mas a minha primeira opção é a minha fé, o meu posicionamento como ser humano. Aqui, eles não estavam divididos. O primeiro versículo fala do posicionamento deles como ser humano. O segundo versículo fala deles como servos de Deus. Você precisa entender isso. Que o seu posicionamento como ser humano deve ser fatal, cabal e definido. E em segundo ponto, o quê? A soberania de Deus, você como servo, como filho. Eles dizem assim, que Deus é quem pode livrá-los da fornalha e da mão. No 18, e se não, se ele não quiser livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Ele pode nos livrar. Nós confiamos que ele vai nos livrar. Mas se ele não nos livrar, você não terá a nossa prostração. A nossa atitude, ela é insubstituível. Essa e acabou. Ela não aceita suborno. Insubornável. Esse é o meu posicionamento e ponto. Você é uma pessoa de posicionamentos? Sim ou não? Você sabe que o diabo gosta de pessoas más e pessoas fracas. São as duas preferências de Satanás. Ele não só gosta dos maus. Ele gosta dos fracos. Porque os fracos deixam com que os maus os assolem. São duas características de pessoas que Satanás gosta. Pessoas fracas e pessoas más. Não seja uma pessoa fraca. Seu posicionamento é definido desde o princípio. E independente do resultado, você continua crendo. Independente do que acontece, a sua confiança e a sua dependência a Deus é absoluta. E se não, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos nos prostrar. Você pode dizer glória a Deus? Nabucodonosor fica furioso, aqueça a fornalha 7 vezes. Aqueça 7 vezes os homens que pegaram os 3 para jogar. Engraçado que é uma coisa muito interessante, que eles amarraram Sadraque, Mesaque e Abidnego com medo deles reagirem. Eles ficaram com medo de alguma briga, de alguma reação deles. Você acha que realmente esses rapazes iam reagir? Amarraram os moços, ataram sobre eles os chapéus, as túnicas. Por quê? Porque nós queremos que eles sofram muito. Não vamos lançar com pouca roupa, não. Vamos lançar com todas as roupas que eles possuem. Por quê? Porque quanto mais fogo houver, mais chama, mais eles vão sofrer. Mais eles vão sofrer. E lançaram eles amarrados. E jogaram eles na fornalha. E quando jogou, a surpresa de Nabucodonosor. Deus está te esperando. Dentro da fornalha. Não tenha medo de chegar até ela. Não tenha medo. O quarto homem já está lá. Jesus estava dentro daquela fornalha e deu ordem ao fogo, o Senhor da natureza, dizendo, vão vir 3 rapazes aí, não arda e nem cheiro de fumaça eu quero nas vestes deles. E quando eles chegaram, as cordas das mãos deles se desfizeram. O fogo queimou as cordas das mãos deles, que estavam presos. Explica isso para o teu irmão. A única coisa que vocês vão queimar é as cordas das mãos deles, sem chamuscar um braço, uma pele ou um dedo. Apenas as cordas vocês tirem. Por quê? Quando Satanás pensa que a fornalha que você entra,
Quando os seus inimigos pensam que a fornalha que você entra vai destruir você, essa fornalha vai causar uma libertação ainda maior. Toda situação difícil que você passa na vida, ela é transformada para a sua libertação. Ela é transformada para a utilidade de libertar você de amarras, mostrar grilhões. Então, quando você sai da fornalha, você sai mais limpo, mais livre, mais solto do que quando você entrou. Diga glória a Deus. Oh, Deus é maravilhoso. O fogo só queimou as cordas. As aflições dilatam os nossos corações para que a graça de Deus abunde. As aflições que os inimigos planejam nos destruir você, são usadas a fim de libertação. Vê o que é que o rei disse, 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados, amarrados? Responderam e disseram: é verdade, rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos. A aflição e o fogo dela, da tribulação, não vai te fazer mal algum. Só vai queimar as cordas e queimar os grilhões. Você vai conhecer um pouco mais de libertação depois da dor, depois do vale, depois do deserto. Então, não se esquive de enfrentar aquilo que você tem que enfrentar. Não ache que você não vai aguentar, não ache que você não vai dar conta, não ache que você não vai conseguir. Por quê? Porque você vai sair do outro lado, sem amarras e sem cheiro de fumaça em suas vestes. Você crê em Deus? Então, esqueça dos meios que você usava lá fora. Engano, falcatrua, os crentes, tem crente que é pior que quiabo, é liso igual um trem. Você não sabe se ele está falando a verdade, se ele está jogando, você não sabe o que ele está querendo, o que ele está planejando. Pelo amor de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos sinceros, somos autênticos, nós falamos coisas, e as coisas que nós falamos são verdades, são sinceras, são absolutas. Então não fique usando os meios lá de fora, porque senão você não vai poder contar com o 4º homem dentro. Fulano, você falou? Falei, estava irritado, nervoso, revoltado, demoniado, falei, pronto, acabou. Eu estava perturbado na hora, eu estava totalmente perturbado. Satanás jogou o dardo inflamado e eu aceitei, falei, qual é o problema? Falei, me perdoa. Agora negar, ou então se excusar, ou então se desculpar. Não, eu tive vontade, eu errei. É isso que Deus gosta. Somente a verdade liberta. Somente a verdade nos transforma. Quando você vive a verdade, você pode contar com Deus. Quando você vive a verdade, você pode contar com livramento. Como é que os crentes, alguns deles, querem contar com o 4º homem na fornalha? Se eles vivem de traquejo, de remanejo, de plano A, B até a Z. Não, nós temos um plano só: Jesus, Jesus, Jesus. É Jesus e Jesus e Jesus. Esse é o nosso plano. Confiamos nele, dependemos dele, amamos nele e sabemos que ele vai fazer, porque ele é poderoso. Nós não fazemos uso das nossas técnicas que tínhamos no mundo. Um mais esperto, mais inteligente, maquiavélico. Não, acabou. Aquela mulher sorrateira, aquela mulher que vivia de jogos, acabou. Aquele homem que vivia de engano, acabou. Agora é o Senhor Jesus, o nosso posicionamento definido. Saiba, ó Rei, que se Deus livrar, bem, mas se Ele não nos livrar, não vamos nos prostrar e ponto. Pastor, eu quero ter uma fé assim. Jesus tem essa fé para oferecer. Ele tem essa fé para nos dar. Existem pessoas sofrendo, porque estão com medo de entrar na fornalha. Não tem medo de entrar dentro dela, porque se você é verdadeiro, o 4º homem está ali. O 4º homem está lá dentro. E o fogo só vai servir para libertar você. E ele diz, e o 4º é semelhante ao Filho de Deus. Jesus Cristo é aquele que nos liberta. Jesus Cristo é aquele que nos livra. Então, quando você sofre, não faça drama. Quando você sofre, por favor, não faça drama. Não acha que você é a pessoa que está mais sofrendo nesse universo. Não faça isso.
Olhe para as suas características fracas e débeis. Elimine-as, elimine-as, elimine-as. Você sofre, você murmura, você sofre, você reclama, você sofre, você acha que Deus não te gosta, não está te olhando. Para com isso. Chega, acabou aqui. Acabou aqui. Seja vale, seja deserto, seja situações difíceis, você ter caráter para enfrentar todas essas situações. E quando você tiver coragem vontade de chorar, e quando você estiver já engasgado, você vai dobrar o seu joelho no chão, e você vai falar com Deus, e você vai colocar tudo para fora, ali onde Satanás não vai usar nada contra você, ali onde tudo será consagrado ao Senhor, toda a sua tristeza, toda a sua angústia, toda a sua agonia, vai ser diante daquele que é poderoso para mudar a sua vida e mudar o seu quadro. Quando você murmura, você canta para Satanás. Quando você reclama e pragueja, você recita poesias para o diabo. Quando você lastima e quando você é maledicente, você faz o que o diabo gosta. Eu quero que você feche os seus olhos. O quarto homem sempre esteve com você e comigo. Em toda situação aflitiva, ele vai à frente. Existem pessoas que querem que a bênção venha antes da necessidade. Existem pessoas que querem que a provisão venha antes da necessidade. Isso não existe. A provisão virá depois da necessidade. O quarto homem estará dentro da fornalha. Eu quero neste momento que você confesse as suas fraquezas. Seus momentos de ira, de revolta, onde Satanás consegue imobilizar você, onde o inimigo consegue jogar dardos no seu coração e fazer com que você use meios lá de fora. Peça perdão ao Senhor e diga: eu quero ser valente. Eu quero ser valente. Diga para ele: eu confesso que às vezes eu quero recuar. Às vezes é muito danoso e muito cansativo continuar. Mas por favor, Senhor, me dê forças para ir até o fim. Porque eu sei que o meu milagre está dentro da tua vontade. Eu sei que às vezes a tua vontade não consigo entendê-la, mas também não preciso entendê-la. O que eu preciso é compreender que a tua vontade é absoluta. E que eu tenho fé, e eu creio, e eu espero, e eu confio. Mas a sua soberania é acima de tudo e de todos. Quais áreas que você tem estado frágil e fraco? Quais são as áreas que você tem retrocedido? O seu milagre está em você continuar. O seu milagre está em você perseverar. O seu milagre está em você fazer uso da sua fé. Sua determinação. Perca o medo. Quem te causa medo? Quais são as pessoas que te causam medo? Quais são as situações que te causam medo? Não permita que isso venha tirar de você a sua fé em Deus. Eu quero que você se coloque de pé. Põe a mão no seu coração. Deus ama você, sabia? Deus ama você. Quem sabe você diz: Senhor, mas é a minha personalidade, dar um jeitinho em tudo. Então Ele está dizendo para você nessa noite: para com essa mania de querer dar um jeitinho em tudo. Deixa o Espírito Santo dirigir você. Para de querer pôr situação. Para de querer se colocar em situações que são de Deus. Para. Deus ama você. E Deus quer ver você ouvindo a voz dEle. Escute a vontade de Deus para a sua vida. Eu sei que você gostaria que as coisas fossem mais fáceis. Todos nós gostaríamos. Mas as coisas fáceis não são projetos de Deus.
As coisas de Deus são construídas. Assim como todos os seus milagres foram construídos de anos de semeadura. Quem sabe você está desesperado para resolver uma situação. E o Senhor diz, calma, eu tenho propósito com isso. Em nome de Jesus. Diga para o Senhor neste momento que as suas fraquezas são colocadas diante do Senhor. Todas as articulações, todos os hábitos de querer consertar isso, consertar aquilo, dar um jeito nisso, um jeito naquilo, para que você forme um pequeno paraíso na terra. A terra é para guerreiros, para batalhadores. Seu casamento é um lugar de semeadura, onde você, como um soldado do Senhor, clama, ora e pede e busca. Sua família, seu trabalho, sua vida. Senhor, nós não buscamos o conforto da letargia, da morosidade, da preguiça. Nós buscamos o milagre e a bênção, Deus, do trabalho, da fé e da ousadia. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, não permita que nós, como povo teu, possamos recuar no campo de batalha. Que nós possamos entender que o quarto homem está dentro da fornalha. Não permita com que nós desviemos os nossos caminhos procurando atalho. Deus, que cada um de nós cuide do projeto que o Senhor tem. Quando esses moços olharam para o rei e disseram, nós não temos que responder deste assunto. Deus, faça com que cada um de nós entenda que existem assuntos que não devemos nos envolver. Que existem assuntos que são do Senhor, Pai. Faça com que nós entendamos. Faça com que os bons samaritanos da igreja consigam entender isso. Que a vida espiritual das pessoas corresponde a elas e Deus. E no que elas podem ajudar, que sim, elas possam ajudar. Mas elas não podem ultrapassar o limite, Deus. Senhor, eu te peço que todos nós possamos estar arregimentados na nossa guerra chamada vida. Eu quero que com a sua mão no seu coração diga, Deus, eu tenho uma batalha. Ela se chama vida. E eu quero estar dentro dela. Eu não quero desistir. Tira de mim o hábito de cuidar da vida dos outros, de me importar com os assuntos dos outros. Que eu possa estar totalmente envolvido com os meus assuntos, com as minhas coisas. E que eu possa ouvir do Senhor o que é que eu preciso. E eu preciso eliminar todos os hábitos antigos. E agora, eu preciso só de um posicionamento. Crer, confiar, depender. Porque eu sou mais que vencedor. Como estes moços que venceram quando não se prostraram. Que venceram quando disseram ao rei, o Senhor nada tem a ver com isso. Que venceram quando disseram, nós cremos que Deus pode nos libertar. Que venceram quando disseram, mas se Deus não nos quiser livrar, que assim seja, mas não nos prostraremos. Eles venceram em todas as etapas que foram afrontados. Assim sou eu. Eu quero ser vencedor. Que a minha fé seja inabalável. E quando as pessoas perguntarem sobre a minha crise, eu falarei da minha fé. Quando perguntarem da minha dor, eu falarei da minha confiança no Senhor. Quando as pessoas perguntarem sobre o atraso da minha bênção, eu falarei do Deus que edifica a minha vida e que transforma a minha história. Em nome de Jesus, eu santifico e consagro a entrada dos meus lábios, para que os meus lábios não possam tocar música para Satanás. Em nome de Jesus, porque quando a minha boca peca, eu estou me prostrando diante dos ídolos, das imagens que Satanás tem fabricado. Deus, em nome de Jesus, eu me comprometo em manter um posicionamento de crente, de fé e de confiança. Levante a sua mão direita para o alto. Que o Espírito Santo de Deus te cubra. Que o Senhor te convença que você tem uma vida e que precisa cuidar dela.
Que o Senhor venha fortalecer o seu coração de tal maneira, nos rudimentos e atribuições da palavra, que não exista dúvidas, dubiedade, pestanejo, que não exista duplicidade de personalidade, que você seja um com Cristo em todo o tempo, longe, fora, dentro e fora da igreja, que você não possa ter um comportamento em uma situação, e um comportamento em outra situação, mas que o Espírito Santo te faça forte, determinado e estabelecido, em nome do Senhor Jesus. Diga amém.